Olá, pessoal! Professora Maísa com vocês para a gente discutir linguagem, para pensar a vida, para pensar língua portuguesa, ok? O que a gente vai ver hoje na nossa aula? A gente está num caminho de 4 aulas aí sobre resenha e a nossa aula de hoje é a terceira aula. A gente está fazendo comparações com sinopse e está estudando alguns temas relacionados à fase da adolescência, focando no filme Meus 15 Anos, né, que vai tratar aí de uma festa, de um baile de 15 anos, certo? Vamos lá? Vamos entrar no tema. Trouxe 2 haikais para você do Álvaro Posselt, que você já conhece, e ele vai trazer o tema para nós. Vamos ler? Estou ficando calvo. O tempo acertou o Álvaro no alvo. Calvo, né, a gente sabe aí, vulgarmente, né, na linguagem coloquial, é careca, né? Ok. O telhado caiu, as paredes racharam, envelheci. Exercício 1 para a gente entrar no tema, olha ali a perguntinha. Ambos os haikais tratam do envelhecer. Como você pensa ser essa fase da vida? Veja, nós estamos falando da adolescência, desse caminho, de uma das fases da vida. E agora a gente pensa numa fase futura, que é o envelhecer. Como que você pensa que é envelhecer? Qual a sua visão sobre o ser idoso, tá certo? Eu vou te dar um tempo e você anota aí as suas impressões, lembrando de fazer o quê? O seu exercício de frequência, você pode deixar para fazer daqui a pouco, né, para ouvir um pouco mais da aula, né, porque a aula tem a ver com o exercício, e aí depois você entra lá e faz aí a sua frequência. Também a galera que está acompanhando na TV e entregando os exercícios na escola, o que a professora Maísa já pediu para você? Organização, entregar teu material arrumadinho, se possível a caneta, faça de repente numa folha avulsa e aí grampeie, anexe com os exercícios que foram entregues na escola, né? Lembrando de se identificar. Por quê? Porque a gente precisa receber um material caprichado, que é uma documentação, que mostre, né, o seu respeito, o seu reconhecimento pelo seu aprendizado, tá? Quem tem que fazer isso, gente? É o seu pai? É a sua mãe? É a sua tia? É a professora? Não, é você, porque você já está aí no 9º ano e já está aí numa fase aprendendo a cuidar de você e cuidar das suas coisas, tá bom? Vamos fazer o exercício e eu volto com você.
Então, meu querido, essa questão ela é muito pessoal, né? E aí a professora quer chamar a tua atenção porque essa questão que você respondeu, você anotou algumas palavras ou escreveu aí, às vezes não dá tempo de você escrever discursivamente, envelhecer para mim né? Mas aí o que você faz? Coloca palavrinhas chaves que já ajudam você a dialogar com a aula. E depois, quando acabar a aula, você vai e arruma, e corrige, arruma, escreve discursivamente a sua resposta, tá? Mas não deixe de participar. Veja, o que você respondeu tem a ver com o que você considera ser velho ou idoso, tá certo? Quer dizer, o que é envelhecer para você tem a ver com a visão que você tem de mundo sobre o envelhecer. Tem a ver com as pessoas idosas que estão na sua casa, que moram com você, que você conhece, né? Então veja que as nossas respostas pessoais, elas têm muito a ver com as relações que nós vivemos, certo? Então eu quero te chamar para pensar sobre isso, sobre o envelhecer, né? Veja, como você pensa ser essa fase da vida, né? Minha mãe fez 82 anos essa semana, né? E eu vejo a minha mãe muito ainda feliz, né? E eu acho isso maravilhoso, né? Uma pessoa com 82 anos que ainda dá risada, que brinca, né? Então veja, esse olhar para o envelhecer da minha mãe me faz pensar que a velhice pode ser uma coisa muito boa, né? Então, quais são as suas impressões sobre envelhecer? Está relacionada às suas vivências aí com as pessoas idosas à sua volta. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Vamos falar sobre idosos, vamos falar do estatuto do idoso, certo? Veja, nós chegamos em um momento histórico de sociedade em que foi necessário construir, elaborar uma legislação própria para o idoso. Por quê? Nós temos leis que embasam, né, uma Constituição que embasa a vivência de todos os cidadãos brasileiros, porém, observou-se o quê? Uma fragilidade no trato com o idoso, que alguns direitos, algumas questões não estavam sendo atendidas. Então, houve a necessidade de criação de uma legislação mais própria, um estatuto para o idoso, do idoso, né? Então eu quero te chamar para quê? Para conhecer um pouquinho, você talvez conheça, mas vamos conhecer um pouquinho mais, para também, quando você conhece, você pode assessorar os idosos da sua casa, né? E pensar esse ser idoso na nossa cultura e para o futuro, beleza? Vamos lá? A professora colocou assim: o aumento da população na terceira idade era um fenômeno. Hoje faz parte do cotidiano da maioria dos territórios, pois o mundo inteiro está vivenciando o envelhecimento considerável dos seus habitantes, o mundo todo. São considerados idosos quem? Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que vivem no país. Aqui a professora colocou uma foto, uma imagem, e você tem aqui uma das marcas da vida aí do envelhecer, que são as rugas, né? Elas são marcas das nossas experiências de vida, né? Então elas dizem sobre nós, das nossas experiências. Continuando, o que é o Estatuto do Idoso? Então, já contextualizei, vamos ver o que é. A professora trouxe aqui um recorte, né? Ele é mais longo, ele tem mais discussões, eu trouxe um recorte para a gente pensar. O documento vigente, desde quando ele funciona? De janeiro de 2004. Veio ampliar direitos que já estavam previstos em outra lei federal, que é essa lei 8.842, de 4 de janeiro de 94, e na Constituição Federal de 88. Alguns dos direitos reservados. A professora separou alguns, tem vários, tá bom? Vamos lá? Letra A. Direitos reservados ali. Assegura desconto de pelo menos 50% nas atividades culturais, de lazer e esportivas, além da gratuidade nos transportes coletivos públicos. Veja que isso está no Estatuto do Idoso, né? Então é importante que nós saibamos, o idoso que mora com você, né, de repente a sua avó, né, seu avô, né, ou alguém que você conhece, não sabe desse direito que ele tem, 50% de desconto nas atividades.
Segundo aí, letra B, no caso do transporte coletivo intermunicipal, isso é bem legal também, muita gente não sabe. E interestadual, ficam reservadas 2 vagas gratuitas por veículo para idosos, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e desconto de 50% para os idosos da mesma renda que excedam essa reserva. Então veja aí que eu tenho aí alguns direitos em relação às viagens intermunicipais e interestaduais, né? Nesse caso, preciso observar para poder aí conseguir esse direito, conhecer para conseguir. Letra C. Os currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal deverão prever conteúdos voltados ao processo do envelhecimento, a fim de contribuir para a eliminação do preconceito. Sim, por que a professora trouxe isso aqui hoje, né? O Estatuto do Idoso. Porque isso está dentro do nosso plano de trabalho docente, né? Então faz parte do nosso currículo estudar, né? Que está dentro do quê? Do Estatuto do Idoso, que é essa necessidade de trazer isso para a escola, para o adolescente, tá? Para a eliminação do que, gente? Do preconceito, porque muita gente ainda, infelizmente, maltrata idoso, né, verbalmente, até fisicamente, infelizmente, o que é crime, precisa ser denunciado, e a gente precisa pensar. Também tem preconceito, como se fosse, infelizmente, gente, lamento, mas muita gente acha que a velhice é uma doença. E é um processo natural do ser humano e muito belo, por sinal, porque é o nosso processo de experiência que está sendo apresentado. Então veja, eliminar o preconceito com os currículos, sendo que o poder público deverá apoiar a criação de universidade aberta. Isso já existe na universidade aberta, que traz cursos para pessoas idosas, tá certo? E incentivar a publicação de livros também nessa idade e periódicos em padrão editorial que facilite a leitura para essas pessoas dessa idade, ok? Então veja, falamos um pouquinho do Estatuto do Idoso e você pode conhecer um pouco mais na internet depois, né, com um pouco mais de tempo. Mas vamos já com isso que nós vimos, vamos responder essas questões. Exercício 2. Quantos idosos tem em sua casa e quem são? Certo? Conte aí, você sabe que acima de 60 anos. 60 ou mais. Letra B. Você conhecia o Estatuto do Idoso? Qual é a importância de conhecê-lo? Você, adolescente, qual a importância de você conhecê-lo? Tempo e eu volto para a gente trabalhar com essa resposta.
você conseguiu responder? A professora colocou, né, quantos idosos, né, no caso, aí moram com você. Eu sei que é muito comum adolescentes morarem com os avós, né, aí idosos. Muitas vezes o adolescente mora com a avó ou com o avô, ou às vezes mora com a mãe, o pai e a avó mora na casa, ou o avô. Então aí você deve ter idosos aí na sua casa, certo? Às vezes também tem alguém que você conheça, mas aqui nesse caso, quem mora com você, a professora perguntou. E quem são? Na letra B, se você conhecia o Estatuto do Idoso. Não sei se você conhecia, você deve ter colocado aí, ok? Qual a importância, gente? Qual a importância de nós conhecermos as legislações, os estatutos, né? As leis que regem aí a questão dos grupos sociais e a nossa sociedade. Porque se eu não conheço uma lei, eu não posso usufruir dessa lei, desse direito. Eu não posso exigir muitas vezes o meu direito. Então, só quando eu conheço uma legislação, conheço o meu direito, eu posso dizer, olha, eu sei que tenho 50%, que tenho 50% de desconto. E aí a pergunta que eu estou fazendo para você é, você conhecer, qual a importância? Você como adolescente, é importante que você conheça para assessorar o idoso que está na tua casa, o seu parente, né, alguém que você ama, para ajudar essa pessoa, que muitas vezes não tem esse conhecimento. Também para você pensar que o ser idoso aí no futuro, ele também tem, você tem também esse estatuto aí que vai estar regendo aí a sua vivência, ok? Quiz. Você está bem tranquilo só para você, né? Reforçar, vamos fazer junto? Considera-se idoso a pessoa que completou 60 anos ou mais ou completou 60 anos. Então a resposta, completou 60 anos ou mais. É uma pessoa idosa, beleza? Ok, meu querido? Questão prática. A professora tá aí, tá lembrando, eu na hora dessa aula eu fiquei pensando na importância da gente fazer uma prática, né? Então a pergunta que eu coloquei para você, que atitude, algo prático, algo que você vai fazer, pode tomar hoje, você pode tomar hoje para valorizar o idoso que está perto de você, né? Então de repente você fala assim, professora, eu tenho a minha avó, mas ela não está aqui na minha casa, não posso fazer nada. Não, você pode ligar para sua avó, você pode agradecer alguma coisa, né, da sua vivência, algum conselho, agradecer a vida dela, né, por ter aí trazido a sua mãe, muitas vezes talvez até cuidado de você, né, nesse sentido. Então você pode fazer isso. Na sua casa, claro que você pode ajudar muito mais se você tiver um idoso na sua casa, né? Você pode ajudar o quê? Nas atividades, alguma atividade doméstica hoje, né, na sua casa. Por quê? Porque o idoso é normal que nós, aí ao longo do nosso tempo, a nossa força física, ela vai diminuindo, né, o processo natural aí do ser humano. E aí ajudar em uma tarefa para o idoso é muito importante, né? Ter paciência, né, gente? Por quê? Porque o idoso ele vai andar mais devagar, ele vai falar mais devagar. Então, o adolescente às vezes tem uma dificuldade para ter paciência, né? Então a gente precisa lembrar disso. E vamos aí fazer uma atividade hoje, uma prática hoje e continuar aí outras práticas. Por quê? Para que a gente agregue esse idoso e ele se sinta bem aí nesse envelhecer do teu lado. A professora colocou, vamos pôr em prática o que aprendemos, né? Então coloque em prática e aí depois você pode contar aí para o seu professor, se você quiser contar numa rede social, falar lá no meu Instagram ou no meu Facebook, eu vou lá com certeza gostar bastante, tá bom? Vamos lá? Vamos retornar aí, retomar a nossa resenha que a gente está estudando, que é do filme Meus 15 Anos, você já lembra, né? A gente falou, então a Bia, ela é o patinho feio da escola, a gente já falou disso. Ela é criada só pelo pai, e esse pai aí faz umas coisas bem diferentes e inscreveu-a num concurso. A gente viu num concurso para ganhar um baile. E o que aconteceu? Ela ganhou esse baile e aí a resenha está dizendo que muita coisa vai mudar, etc. Tá certo? Vamos ver, então, questões a respeito dessa resenha que você já conhece. Exercício 3. Ao empregar a expressão patinho feio para caracterizar a protagonista. Eu vou voltar lá no texto para você agora. O autor da resenha se vale de uma metáfora ou uma comparação? Explique. Então, veja aqui. Bia tem 14 anos e é o patinho feio da escola. Isso é uma metáfora
ou é uma comparação, lembrando das figuras de linguagem que a gente estudou. Reforçando, estamos falando de fases da vida, né? Então, a fase da adolescência, e hoje a gente entrou na fase do envelhecer, discutimos um pouco isso, certo? Então, vamos lá? Eu vou colocar na questão e você vai responder e eu já volto com você para trabalhar essa questão. Então, você sabe, né? Eu acho que você conseguiu responder porque a gente trabalhou bastante a questão da comparação e da metáfora. A comparação, então, ela trabalha com conectivos marcantes de comparação, tal qual, assim, como. E a metáfora não, ela faz uma comparação de modo mais implícito. E aqui a gente tem, ele usa uma metáfora. Na resenha, o autor compara a protagonista do filme ao Patinho Feio, que é uma intertextualidade com o quê? Com um conto de fadas, onde o personagem se sente desprovido de beleza e diferente dos outros patos, que reforçavam essa ideia e humilhavam. Ao final, o Patinho Feio descobre que, na verdade, ele é um cisne. Né? Lembram disso? Ok. Exercício 4 para a gente trabalhar. Continuar trabalhando. Você está marcando aí as respostinhas. Depois você pode fazer com calma. Agora você vai ticando, vai colocando aí com palavras-chave, né? Se não der tempo. Releia o trecho a seguir extraído da resenha. Ao invés da comédia, faz um drama com toques de humor, mais concentrado no duro processo de aprendizagem e amadurecimento. Alternativa com esse trecho que a gente leu. Aponte a alternativa que traz informação condizente com a frase ou o trecho. 1. No filme predomina o gênero humorístico. O filme está mais voltado ao processo de aprendizagem e amadurecimento que ao humor, à comédia. Ou, terceira alternativa, há no filme um equilíbrio entre acontecimentos cômicos e acontecimentos dramáticos. Eu quero que você pense, faça e a gente volta para conversar.
Vamos lá? Você conseguiu responder? Então ali, qual a resposta certa? A alternativa 2, o filme está mais voltado ao processo de aprendizagem e amadurecimento, que é o humor, a comédia, né? Então ele traz aí esse conflito mesmo, de certa forma ele trabalha mais com a realidade do ser adolescente do que uma fantasia, uma coisa muito iludida, o que eu considero bem bacana. Vamos lá? Exercício 5, um outro trecho para você, trechos que eu estou retirando da resenha para a gente analisar com bastante profundidade esse material. Algo que nunca é fácil, por mais que pareça vir embalado em clamor e conduzido por um príncipe durante uma valsa. Letra A. Na afirmação, é possível inferir a qual fase da vida o autor da resenha faz referência? Justifique, tá tranquilo. Letra B. Como podemos entender a afirmação anterior? Como que a gente pode entender, como que você colocaria com as suas palavras essa ideia do autor? Tempo e eu volto para a gente conversar novamente. Vamos lá, como que você respondeu? É possível inferir? A fase, a gente já sabe que fase, a gente está falando desde o início dessa resenha sobre a adolescência, né? A idade dela não nos deixa mentir. Então é possível inferir que faz referência à adolescência, já que o filme aborda conflitos dessa fase da vida, como também aborda um rito de passagem dessa fase, que é a festa de 15 anos. Na letra B, nós observamos a questão como que a gente entende isso que ele acabou de dizer, né? No sentido de, é um clamor, parece um clamor, e é conduzido por um príncipe durante uma valsa, mas nunca é fácil.
né? Apesar de vir embalado aí nisso tudo. Aí ele coloca como? Como podemos entender? A professora colocou: por mais que os adolescentes sejam sonhadores e vivam as fantasias próprias da idade, a adolescência trata de uma fase difícil da vida, né? Eu estou retomando essa ideia no sentido de que ele faz essa ressalva, né, o Alisson, que o filme ele mostra as dificuldades do ser adolescente, apesar dela estar vivenciando um baile, ter todo aquele momento tão principesco, né? Aquela coisa tão maravilhosa que é colocada dentro de uma cultura aí do baile, tá certo? Então, mas ele traz um pouquinho dessa realidade, beleza? Exercício 6, outro trecho para você analisar. A diretora estreante no cinema e que já fez a série infanto-juvenil A Grande Viagem, exibida pela TV Brasil no começo do ano, demonstra talento e sensibilidade ao criar o universo de uma garota do presente. Observa-se que nessa parte, letra A ou letra B? Tempo para você e eu volto.
Como que você respondeu? Tá bem fácil. Traz informações extras sobre a direção. O que a professora disse? O resenhista precisa conhecer um pouco mais sobre a obra. Não dá para falar o que qualquer um falaria, né? Então ele traz aí um pouco mais sobre a direção aí desse filme, certo? Outro trecho para você, exercício 7. Tempo. Você vai ler, vai fazer e eu volto e corrijo contigo. Vamos lá? Você respondeu letra A, porque realmente você e eu sabemos que trata de um pouquinho do enredo do filme, né? Um trechinho aí do resumo do filme, se a gente puder chamar assim, ok? Exercício 8, novamente, para você pensar comigo. Identifique a parte que corresponde ao resumo do filme e a que corresponde à opinião do resenhista. Fato, opinião, lembram disso? É mais ou menos por aqui.
Vamos dar uma olhadinha, a gente volta para eu corrigir contigo e revisar a resenha. Então, o que você marcou aí? A professora marcou ali, ó, resumo do filme em amarelo, opinião do resenhista em verde. Sem que Bia saiba, seu pai a escreve num sorteio para ganhar uma festa. É um fato, é parte do resumo do filme. Opinião, os personagens Polly e Victor funcionam como alívios cômicos do filme, trazem um pouquinho de comicidade, né, de aspectos engraçados no filme. Isso é o quê? Isso é uma opinião do resenhista, certo? Beleza? Resumindo a aula, antes de resumir, eu quero só fazer o adendo que eu falei para vocês que a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de baile, né? O que a gente tem? O baile, né, os meus 15 anos, o filme e essa ideia do rito de passagem, que é aí um baile, uma festa de 15 anos, traz, né, a gente falou sobre isso, pedi para você analisar, pesquisar um pouco, pensar, traz uma concepção sobre ser menina, não é? E o que a gente observa? Dentro do tradicional, tá bom? No tradicional, o que a gente observa é que há uma concepção de uma menina princesa, de uma menina delicada, de uma menina frágil e de uma menina que precisa de um príncipe. E realmente que precisa desse príncipe, né? De uma menina, de certa forma, com uma visão extremamente aí produzida numa fantasia, certo? Então veja que eu construo essa menina num papel ideal de pessoa, de ser menina, né? De beleza pessoal. Então isso é muito complicado quando a gente pensa nesse rito de passagem ocidental. Por quê? Porque eu produzo uma imagem para uma menina de uma beleza, de um aspecto de princesa e que eu e você sabemos que não corresponde à nossa realidade, né? Quer dizer, que há belezas no plural, que não existe só uma beleza, que há maneiras diferentes de vivenciar os 15 anos e não somente a partir de um baile de 15 anos, né? E que necessariamente o príncipe, ele não precisa ser perfeito, né? O par não precisa ser perfeito. E dentro do baile é toda uma ideia de perfeição. Por isso que eu queria pensar com você sobre isso e a gente colocar na polêmica os meus 15 anos, essa ideia desse baile, tá? Respeitando o rito de passagem, mas lembrando de questionar algumas coisas aí dentro da nossa cultura, tá certo? Vamos ver o que a gente fez? A gente entrou discutindo o nosso caminhar pelo Estatuto aliás, pela vida,
E aí esse processo de envelhecer e os idosos que estão perto de nós, no sentido de tolerância, de entendimento, de respeito e de paciência com os nossos idosos, né? Interpretação de resenha de filme a gente analisou e identificamos aí fato, opinião, resumo, o que é extra, o que não é dentro da resenha. Muito obrigada por você estar aqui, continue estudando e até a nossa próxima aula.